Olá. Será que Jesus não guardava o sábado? Será que ele veio aqui para destruir a lei e abolir o sábado? Veja a resposta para essas e outras perguntas aqui conosco. Então, um dia desses eu vi em um vídeo um homem que se intitula, eu não sei se é pastor, não, mas ele é o líder de uma igreja aí. Então ele disse, ele foi indagado por um de seus membros e fizeram uma pergunta para ele, por que eles não guardavam o sábado? Se tinha algumas religiões que guardavam o sábado e outras, a grande maioria não, mas tinha uma ou outra lá que guardava o sábado. Mas por que a religião dele não guardava o sábado? Então, esse cidadão, ele disse, quanto às outras eu não sei, mas com relação à nossa igreja, nós não guardamos o sábado porque Jesus não guardava o sábado. Poxa, eu achei essa afirmação um tanto bombástica. Jesus não guardava o sábado. Mas será que Jesus não guardava o sábado mesmo? Então ele pega a Bíblia e aí ele relata lá aquelas passagens que Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma seara, que ele curou o doente. Bem, isso tudo está relatado na Bíblia. Mas será que isso é transgressão do sábado? A Bíblia é um livro que se auto-interpreta. Então, para sabermos se Jesus guardava o sábado realmente, se ele guardava o sábado ou não, a gente tem que ir à Bíblia. E na Bíblia, próprio Jesus, Deus disse qual era a maneira correta de guardar o sábado. E nós podemos ver isso aqui no livro de Isaías, no capítulo 58, o verso 13. Que diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. Então, nesse texto que nós lemos, nós vimos os princípios básicos para você guardar o sábado. E esses princípios são: não se pode cuidar dos seus próprios interesses, não se pode seguir os próprios caminhos, não se deve fazer a própria vontade e não se pode falar palavras vãs. Então, esses são os princípios básicos para você guardar o sábado. Para você guardar o sábado como Jesus quer, como Deus deseja que nós fazemos, você tem que seguir esses princípios. Então, quando a gente vai lá para o livro de Mateus 9, no verso 35, a gente vamos ver o que é que Jesus fazia. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então aqui a gente vê quais eram as atividades de Jesus. E ele fazia isso aí nos sábados, no domingo, segunda-feira, direto. Tá? Então, quando você vai à sinagoga,
vamos falar sobre sábado. Vamos supor que ele fazia isso vamos supor não, ele fazia isso. Né? Então vamos pegar aqui o dia de sábado. Vamos pegar num sábado. Jesus estava indo para a sinagoga sábado. Ao ir para a sinagoga naquele dia, sábado, ele estava fazendo o seu próprio caminho, ele estava seguindo o seu próprio caminho. Ao curar uma pessoa que estava com doença, Jesus estava fazendo a sua própria vontade? Ao curar um doente, Jesus estava fazendo a sua própria vontade? Estava cuidando de coisas do seu próprio interesse? Estava falando, quando ele pregava lá nas sinagogas, quando ele pregava sobre o Evangelho, ele estava falando palavras vãs? Ao pegar a Bíblia e ler as atividades de Jesus, você verá que em nenhuma dessas atividades dele, ele transgrediu esses princípios fundamentais do sábado. Então, Jesus, como o dono do sábado, o próprio dono, ele sabia mais sobre como guardar um sábado, mais do que qualquer um rabi, qualquer um fariseu, saduceu lá. Então, quando você pega a Bíblia e vê as atividades de Jesus e compara com os princípios básicos do sábado, você vê que não há quebra, que Jesus não violava nada. Aquela atividade dele, por exemplo, é a atividade de um pastor. O pastor, ele é um obreiro que trabalha 7 dias por semana. Se a pessoa está com problema ali, ele vai lá, é sábado, ele vai lá. Não tem problema. E essa era a atividade de Jesus Cristo. Cuidar das pessoas, né? Ele curava os doentes, né? Os enfermos, ele visitava, ele ia para a sinagoga, ele pregava. Um pastor prega sábado, domingo, não tem dia para ele. Então, aí também tem gente que diz assim que o sacerdote violava, né? Porque Jesus disse que o sacerdote... Se você pegar e aplicar esses princípios, você vai ver que o sacerdote não está pecando, né? Será que o sacerdote lá no templo, que hoje não tem mais o templo aqui, mas lá no templo, no templo de Israel, quando o sacerdote oficiava, né, aquele ofício dele ali, era do próprio interesse dele? Ele estava falando palavras vãs? Ele estava fazendo a própria vontade? Não. Ele estava cuidando de interesse de outras pessoas, né? Ele estava ali fazendo um serviço sacro, um serviço santo, né? Por isso que diz sacrifício, um sacro ofício, poxa, né? Uma coisa santa. Então, se você for aplicar esses princípios, você vai ver que tanto Jesus como os sacerdotes, eles não quebravam o sábado, porque aquela atividade deles era uma atividade, vamos dizer assim, que faz parte do próprio plano de salvação. Jesus veio aqui para salvar as pessoas, e quando fosse sábado, ele não ia ficar lá tranquilo, não vou fazer nada, já sabe. Não, ele veio aqui para salvar as pessoas, para cuidar delas, né? Então, é uma atividade que ele faz qualquer dia sem problema nenhum, quer dizer, que ele fazia, né? Ele fazia sem problema algum, porque ele veio aqui para isso. E o Pai também faz a mesma coisa. Ele está ao seu dispor 24 horas por dia. Esse é o trabalho dele, resgatar o ser humano. Então, se você for pegar a Bíblia, você vai ver que Jesus não violava o sábado. Ah, mas a Bíblia diz que Jesus violava o sábado. Não. A Bíblia diz que ele violava o sábado no conceito, no ponto de vista dos fariseus, né? Daquelas pessoas que encheram de regras e sub-regras e mais regras, sobrecarregaram o sábado. Você não podia dar um passo a mais, você já estava pecando. Mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista que Deus deixou, que o próprio Jesus deixou para nós, ele não estava
transgredindo o sábado. Como que ele veio aqui para dar exemplo para nós? Ele poderia dar um mau exemplo, poxa. Se ele falou, olha pessoal, vocês não podem matar, vocês não podem roubar, vocês não podem adulterar, vocês têm que guardar o sábado. Aí ele chega aqui e fala, não, esse negócio de guardar o sábado não vale mais nada. Não é assim que ele fez. Não é assim. Então, você tem que analisar bem, pega a Bíblia, porque a própria Bíblia, ela se auto-interpreta. Pega a Bíblia, se alguém falar, não, Jesus transgrediu o sábado, Jesus violava o sábado. Ah, é? Então vou ver o que é que ele fazia. Por acaso você viu Jesus sábado, lá na carpintaria? Porque José, o pai dele, era carpinteiro, né? Você via Jesus sábado lá na carpintaria, lá fazendo lá, né, a mesa, fazendo cama. Você via ele trabalhando sábado lá na oficina? Não, você nunca vai ver Jesus sábado trabalhando lá na oficina. Sábado ele ia para as sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava, então ele atendia as pessoas. E isso não é pecado. Isso é até um grande exemplo para nós. Devemos fazer a mesma coisa sábado. Bem, eu espero que você tenha aprendido que Jesus não violava o sábado, que Jesus seguia os princípios que ele mesmo nos deixou de como nós devemos guardar o sábado. Jesus não veio trazer uma nova religião, ele só veio ensinar como nós devemos viver a verdadeira religião, a pura religião. Espero que nós tenhamos ajudado você a entender melhor esse assunto agora. Deus seja contigo e até a próxima.